confiam em Deus, o Senhor, são como o monte de Sião, que não pode ser abalado, mas continua sempre firme. Com essas palavras do Salmo 125, chamamos a todos bem-vindos a este nosso culto, aos irmãos que nos assistem neste momento. Hoje celebramos o 6º domingo após Pentecostes. Deus abençoe a todos neste momento de louvor e adoração a Ele. Amém. Convido todos os irmãos e irmãs a, junto conosco, louvarmos ao Senhor com o nosso hino. Ide consolai meu povo, é o clamor do eterno Deus. Aos que estão em densas trevas, urge a voz dos altos céus. A Jerusalém pregai, sobre a paz de Deus o Pai, e dizei que perdoados foram todos os pecados. Escutai a voz que clama no deserto e na amplidão, anunciando aos penitentes a graciosa salvação. Do Senhor a voz ouvi, e um caminho a Ele abri. Vales, montes reverentes, recebei-o muito contentes. Mesmo cheios de pecados, em sua graça confiai. Revestidos de humildade, em seu reino assim entrai. Pois a glória do Senhor revelada é por amor, e há de vê-la ao mundo inteiro. Eis a voz do mensageiro. Convido a todos a ficar em pé e nós vamos invocar a presença de Deus. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Oremos. Ó Deus, que tornas conhecido o teu grande poder, principalmente por mostrar misericórdia, concede-nos a abundância da tua graça, a fim de podermos ser chamados ao arrependimento e sermos feitos participantes dos teus tesouros celestiais. Através de teu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor, que vive e reina contigo e Espírito Santo, um só Deus, agora e sempre. Amém. Podeis se sentar. As nossas leituras para esse 6º domingo após Pentecostes são as seguintes: Salmo de número 123, Ezequiel, capítulo 2, versículo 1 a versículo 5, 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 1 a versículo 10, e Marcos, que é o Evangelho para nós, encontra-se no capítulo 6, versículo 1 a versículo 13, onde nós lemos na palavra de Deus. E como esse texto para nós é palavra do Senhor, convido todos em respeito a ficarem em pé. E a palavra de Deus então nos diz: Jesus voltou com seus discípulos para a cidade de Nazaré, onde ele tinha morado. No sábado, começou a ensinar na sinagoga. Muitos que o estavam escutando ficaram admirados e perguntaram: de onde é que esse homem consegue tudo isso? De onde vem a sabedoria dele? Como é que faz esses milagres? Por acaso ele não é o carpinteiro, filho de Maria? Não é irmão de Tiago, José, Judas e Simão?
as suas irmãs não moram aqui, por isso ficaram desiludidos com ele. Mas Jesus disse: um profeta é respeitado em toda parte, menos na sua terra, entre os seus parentes e na sua própria casa. Ele não pôde fazer milagres em Nazaré, a não ser curar alguns doentes, pondo as mãos sobre eles. Ele ficou admirado com a falta de fé que havia ali. Jesus ensinava nos povoados que havia perto dali. Ele chamou os 12 discípulos e os enviou 2 a 2, dando-lhes autoridades para expulsar espíritos maus. Deu ordem para não levarem nada na viagem, somente uma bengala para se apoiar. Não deviam levar comida, nem sacola, nem dinheiro. Deviam calçar sandálias e não levar nem uma túnica a mais. Disse ainda: quando vocês entrarem numa cidade, fiquem hospedados na casa em que foram recebidos até saírem daquela cidade. Mas, e se em algum lugar as pessoas não quiserem recebê-los, nem ouvi-los, vão embora. E na saída sacudam o pó das suas sandálias, como sinal de protesto contra aquela gente. Então os discípulos foram e anunciaram que todos deviam se arrepender dos seus pecados. Eles expulsavam muitos demônios e curavam muitos doentes, pondo azeite na cabeça deles. Amém. Nós vamos agora juntos sentar e nós vamos louvar ao Senhor com o nosso próximo hino. O tema da nossa mensagem de hoje é pregando em sua cidade natal. Não
Evangelho de hoje, Marcos escreve: Jesus voltou com seus discípulos para a cidade de Nazaré, onde ele tinha morado. No sábado, ele começou a ensinar na sinagoga, e muitos que ouviram ficaram surpresos. De onde é que esse homem consegue tudo isso? Por acaso ele não é o carpinteiro, filho de Maria? Não é o irmão de Tiago, José, Judas e Simão? Por isso ficaram desiludidos com ele. Mas Jesus disse: um profeta é respeitado em toda parte, menos na sua terra, entre os seus parentes e na sua própria casa. Ele não pôde fazer milagres em Nazaré, a não ser curar alguns doentes, pondo as mãos sobre eles. Vejam, meus irmãos, minhas irmãs, meus amigos, tem um ditado que diz: a familiaridade gera desprezo. Conhecer Jesus impediu que o povo de sua cidade natal acreditasse nele e aceitasse sua autoridade espiritual. Isso também acontece às vezes para alguns pastores que voltam para suas congregações de origem e, por estarem familiarizados com os membros, também se torna difícil para eles exercerem qualquer autoridade. E Jesus, por ter familiaridade com os moradores de Nazaré, então isso se tornava um problema para essa autoridade. Eles conheciam seu pai José, o carpinteiro, e provavelmente esse povo tinha muitos negócios com José. E você sabe como isso se reflete em uma família. Em suma, um profeta, um pastor deve deixar o lar e a família, deixando tudo para trás, quando é chamado a falar da palavra de Deus e ministrar com a própria autoridade de Cristo. É assim que as coisas são. E assim foi com Jesus também. No nosso texto do Evangelho de hoje é falado sobre este assunto. É sobre como Jesus foi rejeitado, de como ele não pôde exercer sua autoridade em Nazaré. Mas mesmo assim, ele era o mestre, o professor dos discípulos. Ele era um rabino com seguidores que o seguiam para que eles também aprendessem a vontade de Deus. E mais do que isso, Jesus já estava pregando, ensinando e curando. Mesmo antes de voltar para sua casa em Nazaré, Jesus acalmou a tempestade, expulsou a legião de demônios que agoniavam o homem, curou a mulher com uma hemorragia de 12 anos, restaurou a vida à filha morta de Jairo. Mesmo naquela época, não havendo televisão nem internet para as notícias serem repassadas, a notícia se espalhou rapidamente, tanto que Jesus achou difícil entrar em algumas cidades e vilas, porque tantos tinham ouvido falar dele e estavam ansiosos para se submeter à sua autoridade e poder, mas não em Nazaré. Como era seu costume, ao chegar à sua cidade natal, Jesus foi à sinagoga no sábado e foi autorizado a ensinar pelos anciões da sinagoga. Mas eles não aceitaram Jesus. Eles o rejeitaram a sua mensagem, seu poder e autoridade. E não é estranho que Marcos nos diga: ele não pôde fazer milagres em Nazaré, porque muitos tinham ouvido falar dele e estavam ansiosos para submeter a sua autoridade e poder. Mas então, vamos considerar o motivo que Cristo não pôde cumprir nenhum sinal em Nazaré. Isso foi devido à descrença por parte dos nazarenos. Algo essencial para a cura é exigido em ambos os lados: fé da parte dos doentes, poder de quem cura. Como isso pode ser visto em um atendimento médico, também pode ser visto aqui. Jesus não pôde fazer nenhum ato de poder em Nazaré, porque o povo de Nazaré o recusou livremente.
Com apenas algumas exceções, os nazarenos escolheram livremente rejeitar Jesus e sua vontade e poder. E Jesus ficou surpreso com a incredulidade deles. E onde isso nos deixa agora? Qual é o ponto em tudo isso para nós? Quando ouvimos esta lição do Evangelho e procuramos aplicá-la à vida, à nossa vida, o que isso significa para nós? A aplicação para a nossa vida vem na segunda metade de nossa leitura do Evangelho, onde vemos Jesus chamando os 12 apóstolos e enviando-os 2 a 2. Para os apóstolos, essa missão significava ir a cidades e vilas, de um lugar a outro lugar, proclamando o Evangelho, curando os enfermos e expulsando demônios. Em outras palavras, a missão deles era de espalhar as boas novas da proximidade do reino, chamando as pessoas ao arrependimento e à fé no Evangelho. E quanto a nós, meus irmãos, Deus continua nos enviando em missão ao mundo. A maioria de nós é enviada em missões perto de casa, para pessoas e lugares bem próximos, pessoas e lugares como nossa casa, nossa família, nossos vizinhos. Enquanto os cristãos são enviados a nações e povos ao redor do mundo, também somos chamados e enviados a irmãos e irmãs para convidá-los a se arrependerem e crer no Evangelho. Somos enviados para levar o poder de cura de Deus a todos que estão lutando contra doenças ou problemas em sua vida. Somos enviados para ajudar crianças e jovens a se libertarem do abuso de drogas, do álcool, da falta de autoconfiança e da autoimagem pobre, dos efeitos desses vícios e até mesmo de abuso sexual. Somos enviados para trazer de volta os perdidos, os solitários, os que andam vagueando, para convidá-los a voltar para Deus, onde podem ser curados e restaurados e tornados sãos e feitos novos em Cristo, por meio do poder de Cristo operando entre nós. E esse trabalho é tão válido, mas também é tão difícil como a missão dos 12 apóstolos, pois às vezes também precisamos fazer esse trabalho entre nossos próprios parentes e muitas vezes em nossa própria cidade natal. E enfrentaremos os mesmos problemas, pois alguns escolherão por sua própria vontade recusar a Cristo, sua missão e as boas novas de sua morte e ressurreição. Mas não podemos desistir. Precisamos continuar nossa missão, pois assim como alguns recusarão a ouvir, outros aceitarão as boas novas de Cristo de todo o coração. O Senhor Deus diz a Ezequiel: homem mortal, eu estou mandando ao povo de Israel, que se revoltou e se virou contra mim. Eles ainda são rebeldes, mas como os antepassados deles também eram, são teimosos e não me respeitam. Estou mandando você para dizer a eles aquilo que eu, o Senhor Deus, quero dizer. E nós também precisamos, amados irmãos, levar a todos as boas novas de Deus e fazer fluir na vida de cada um, quer decida ouvir ou se recusem a ouvir, mas mesmo assim saberão que Deus enviou alguém para levar a eles as boas novas da salvação. Amém. Convido todos os irmãos a ficarem em pé e nós vamos orar, vamos conversar com Deus em oração.
Querido e bondoso Deus, nosso amado Pai, nós te louvamos e agradecemos, pois pela graça de Cristo e pela fé temos o privilégio de sermos teus filhos e herdeiros do teu reino. Obrigado, porque nos amas e por teu grande amor, e pelo teu grande amor nos perdoas e nos salva, Senhor. Também agradecemos pelas incontáveis bênçãos que nos tens concedido. Diariamente providencias o sustento para a nossa vida e com amor cuidas de todos nós. Senhor Jesus, durante o teu ministério aqui na terra, muitas vezes foste rejeitado. Mesmo assim, não deixasses de amar o mundo. Hoje o mundo continua te rejeitando. Firme a nossa fé em ti. Dá-nos convicção do teu amor por nós, para darmos testemunho para o mundo de que tu amas. E neste mundo de incredulidade, ajuda-nos, Senhor, a permanecermos firmes em tua palavra, para crescermos no conhecimento da tua verdade, para vivermos em harmonia com a tua vontade, para manifestar com alegria a nossa fé. Da mesma forma, Senhor Jesus, chama-nos para servir com nossos dons, nossas ofertas na tua missão de levar o teu evangelho para todo o mundo. Afasta de nós o desleixo e o desânimo para o teu reino. Ajuda-nos a estarmos empenhados no semear da tua palavra, firmados na grandeza do teu amor. Motive-nos a demonstrar nossa fé em obras de amor para com os que sofrem e para com os fracos na fé. Principalmente, Senhor, agora que estamos vivendo tempos de inquietação por causa de uma pandemia, ajuda-nos a ter coração generoso para com aqueles que sofrem por essa doença, por aqueles que perderam emprego e a liberdade de ir e vir. Usa-nos, Senhor, como instrumentos para o teu consolo chegar a todos que choram a morte dos seus entes queridos. Fica conosco e concede-nos a tua paz. Ouve-nos, querido Pai, por Jesus Cristo, teu Filho, nosso Senhor, em nome de quem oramos. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Recebem todos a bênção do Senhor. O Senhor vos abençoe e vos guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vós e tenha misericórdia em vós. O Senhor sobre vós levante o seu rosto e vos dê a sua paz. Amém. 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 Podem se sentar. Convido todos os irmãos e irmãs a junto conosco neste momento louvarmos ao Senhor com o nosso hino. Porque vida sobre as ondas do mar, quando Cristo caminho abriu, quanto forçado és contra as ondas lutar, seu amor a ti quer revelar. Solta o cabo da nau, trova os remos nas mãos e navega com fé em Jesus. E então verás que bonança se faz, pois com ele seguro serás. Trevas vêm te assustar, tempestades no mar, da montanha o mestre te vê, e a tribulação ele vem socorrer, sua mão
Solta o cabo da nau, toma os remos nas mãos e navega com fé em Jesus. E então verás que bonança se faz, pois com Ele seguro serás. Quando pedes mais fé, Ele ouve, ó crê, mesmo sendo em tribulação. Quando a mão de poder o teu ego tirar, sobre as ondas poderás andar. Solta o cabo da nau, toma os remos nas mãos e navega com fé em Jesus. E então verás que bonança se faz, pois com Ele seguro serás. Solta o cabo da nau, toma os remos nas mãos e navega com fé em Jesus. E então verás que bonança se faz, pois com Ele seguro serás. Bem, amados irmãos e irmãs, quero agradecer muito a todos vocês que nos receberam neste momento em seus lares para esse nosso culto de louvor e adoração ao Senhor. Que Deus, Pai, Filho e Espírito Santo esteja com vocês na próxima semana, abençoe ricamente essa semana, para que todos possamos ter muita paz, muita alegria, apesar do momento que nós vivemos. Que Deus abençoe a todos. Amém.